O direito ao esquecimento deve ser julgado nos próximos dias pelo Supremo Tribunal Federal. O tema gerou debate e lançou a questão: o que deve prevalecer, a liberdade de expressão ou a privacidade? Em 1958, Aida Cury foi estuprada e assassinada em Copacabana, no Rio de Janeiro, por um grupo de jovens. Quase 60 anos depois, a família de Aida quer que o crime seja esquecido e nunca mais divulgado na imprensa. O direito ao esquecimento deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal nos próximos dias. No ano passado, uma decisão inédita do Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito ao esquecimento para um homem inocentado da acusação de envolvimento na chacina da Candelária, em 1993, no Rio de Janeiro, quando 8 jovens foram mortos por policiais enquanto dormiam na escadaria da igreja. O STJ decidiu que a imprensa não pode mais relembrar a acusação. A Constituição brasileira não tem uma lei que garanta o esquecimento a uma pessoa que cometeu um crime no passado. Para alguns advogados criminalistas, o direito deve existir e isso não viola a liberdade de expressão. Nós não podemos, de jeito nenhum, sob o manto da liberdade de expressão, atingir a honra de uma pessoa que já foi ressocializada, que não deve nada mais à justiça e já foi recuperada. O direito ao esquecimento na internet também gerou polêmicas. Em março, o STJ determinou que o Google é obrigado a retirar do ar conteúdos ofensivos do YouTube sem que a vítima indique os endereços das páginas com as agressões. Ele deve exigir a restauração da verdade. E por isso ele tem de ter instrumentos legais para, cometido um crime, ele acionar a justiça para punir o autor. Boa noite, Ricardo Senes. Boa noite. Até que ponto a liberdade de expressão se torna uma invasão de privacidade? Pois é, William, a questão é muito difícil. Eu não tenho uma opinião formada sobre como definir esse limite. Eu tendo a entender que a legislação existente mais ou menos protege a tal da privacidade na medida em que existem os crimes de calúnia, difamação e etc. Então, se você tiver alguma informação divulgada com relação ao seu passado, que você entende que tenha sido qualificado em algum desses crimes, você está plenamente livre para acionar o meio que divulgou. Eu acho que nesse caso deve prevalecer a liberdade de expressão. Agora, eu confesso que eu não tenho uma opinião consolidada sobre esse limite, se ele é tão claro assim da maneira que eu estou apresentando. Luiz Flávio Gomes, boa noite. Boa noite. A Justiça vai ter que tratar nessa questão caso a caso, não é isso? Isso, caso a caso, por uma razão. Uma coisa é noticiar um fato, e aí o réu ainda está sob julgamento. Ele é presumido inocente, mas existe a liberdade de expressão. A mídia, então, pode noticiar o fato. Quando ele é absolvido, tudo que a mídia falou é mentira. Então, se a mídia existe para falar a verdade, esse é o eixo ético de toda a mídia, você não fala mais a verdade quando o cara está absolvido. Então tem que limpar tudo. Ele foi absolvido, tem que limpar tudo. Fora disso, sim, o antídoto para a liberdade de expressão quando há abuso é a indenização. Esse é o antídoto. A regra é essa, mas tem que ter as exceções. Essa família aí, dessa menina que foi estuprada, para que falar disso mais? Ela é vítima. Para que falar? Diga, uma menina foi estuprada, ponto. Não fala o nome. Mas não corre o risco de apagar a história? Até que ponto uma questão histórica? Isso. Porque você fala assim, a pessoa que não teve acusação, ela foi acusada, mas foi inocentada. Inocentada. Agora, houve a acusação. Então, o jornalista sempre trabalha com isso. Ele foi acusado disso, e inocentado. Quer dizer, não podemos citar, nesse caso, a acusação. Não pode. Mas podemos citar que foi inocentado? Foi. Mas como é que você vai citar que... Foi inocentado. Aí, se ele pede, a dificuldade, né? A dificuldade é que se ele pede para esquecer, então atenda à vontade dele. Porque já não está mais em jogo nenhum interesse de informar mais nada, né? E agora sobre a história. Cuidado também, tem que distinguir as pessoas. Uma coisa é o homem público, outra coisa são as pessoas privadas. O homem público não dá para esquecer nada do homem público. Senão eu não poderia fazer biografia de Getúlio Vargas.
Homem público não tem como. Eu não posso esquecer. Homem famoso. Do contrário, eu não poderia fazer a biografia do Roberto Carlos. Né? E tem que ter direito, que são homens públicos ou de publicidade, de fama. Esses não tem jeito. Então, mas aí eu acho que tem uma variação. Primeiro que, de novo, esse é tênue muito entre quem é público e quem não é público. E a outra questão, acho que o William indicou, né? Na verdade, o que é o fato ao longo desse processo todo, mesmo que o sujeito tenha sido acusado e depois inocentado? O fato é exatamente o processo inteiro. O fato não é só. Então, se você for omitir parte desse processo, a parte da acusação, então, no fundo, é quase você tirar fora um fato da história. No caso dessa pessoa, você tem razão, porque ele tangencia uma invasão de privacidade. Mas o fato de a gente saber que, por exemplo, X pessoas com tal perfil social tiveram um problema de estupro em Copacabana nos anos 20, uma pessoa de... Isso é coisa que é parte da formação da nossa própria entendimento sobre o que era o Rio de Janeiro naquela época, etc. Então, eu acho que esse limite, tanto do público, do homem público como homem privado, com relação à privacidade, realmente é um tema complicado. A minha vamos dizer, preferência é defender a liberdade de expressão até o seu limite, de fato, de chegar numa calúnia ou numa acusação que seja entendida como indevida. E aí você aciona do ponto de vista criminal. Por isso que eu fiz a pergunta de caso a caso, né? Que a justiça vai ter que depurar ali. Agora, o Gabriel P. aqui pelo Twitter: diuturnamente vimos e ouvimos a mídia caluniar, mas não ficamos sabendo de processos contra ela. Há muitos processos contra jornalistas no Brasil. Sim, muitos, frequentemente, e em vários deles com condenação. A Abril, por exemplo, recentemente foi condenada a pagar uma indenização altíssima, num caso. Então, sim, muitas vezes... E nesse caso foi calúnia? Foi calúnia de difamação? Porque a questão é que o fato narrado não era verídico, aí que a jurisprudência pega. Se não for verdadeiro o que você narrou, você vai ter problemas. Ou você só fala uma coisa, fulano de tal é ladrão, mas você não explica o porquê que ele é ladrão. Não pode. Isso foi agora essa semana. Foi uma indenização dessa semana. Só falou que era ladrão. Não pode. Então explica, ladrão por isso, por isso. Se eu disser aqui, Paulo Maluf é ladrão, então você tem que falar. Um homem já processado mais de 100 vezes, já foi condenado pelo TJ de São Paulo. Aí o contexto está correto. O Franz Joseph, para a gente encerrar aqui. E como ficariam os jornais da época que estão na internet? O Notícias Populares, por exemplo. Tudo seria apagado? Não. Na época, as pessoas eram acusadas. Como mera acusadas, ok, você pode noticiar. A questão aqui que o STJ decidiu é que o cara foi inocentado e diz: agora que eu sou inocentado, apaga tudo. Então, sim. Aí eu acho que é justo. O inocentado é justo apagar. Muito bem.